E a gente vai começar por São Paulo. André Pinheiro tem mais informações sobre uma fala do ministro da Fazenda, aliás, Fernando Haddad, rebatida mais uma vez pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Explica pra gente, André, boa noite. Oi, Débora, boa noite para você, para Vera, Carol e também ao nosso ouvinte. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugeriu que o governo pode apelar para uma eventual proibição das bets no país, caso elas não paguem os impostos devidos. A declaração foi durante audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, como resposta à derrota que o governo sofreu após a MP que previa a taxação das bets perder a validade. Haddad citou forte lobby feito pelas casas de apostas que teria evitado a aprovação da medida, mas que o governo tem mecanismos para agir caso a queda de braço continue. Ele comparou o mal provocado pelas bets ao gerado também pelo cigarro e disse que não se trata de demonizar, mas sim cobrar a contribuição. Tem coisas que são difíceis de proibir, embora no caso das bets tenhamos tecnologia hoje para, se essa queda de braço continuar, ir para um embate mais firme com o setor, que teve uma participação desastrosa nos debates na Câmara, porque elas são dependentes de rede social, então nós temos condição de atuar. O ministro vai conversar com o presidente Lula e líderes para traçar alternativas à medida que renderia quase 20 bilhões de reais aos cofres públicos em 2026. O governo conseguiu adiar a votação do orçamento do próximo ano, que estava marcada para esta terça. Isso porque ainda pode mudar a proposta orçamentária a depender da conversa com o presidente. Fernando Haddad sugeriu, inclusive, cortes em emendas acima de 7 bilhões de reais. O adiamento da votação irritou parlamentares. O presidente da Comissão Mista e Orçamento, Efraim Filho, disse que o prazo é curto, mas que o governo insiste em aumentar impostos em vez de cortar gastos. Em mais uma alfinetada aos parlamentares que votaram contra a MP, Haddad disse que não dá para votar contra apenas para demarcar posição, porque há efeitos práticos. Em uma agenda aqui em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fica levando o nome dele em vão. Eu acho que o Haddad tem uma preocupação maior aí para ele, que é a questão fiscal. Está todo mundo preocupado com a questão fiscal. Está todo mundo preocupado com o rumo fiscal do Brasil. Eu acho que o setor produtivo está preocupado, nós também. Porque a gente não quer lá na frente ter um dissabor. Lá na frente a gente não quer ver o Brasil flertando aí com superendividamento, com inflação alta e com, eventualmente, recessão. A gente quer o melhor para o Brasil, a gente não vai torcer para o Brasil dar errado. A fala ocorreu durante evento de entrega de moradias populares após o bate-boca público entre os dois na semana passada. Na ocasião, após a derrubada da MP do IOF, Haddad disse que o governador agiu em detrimento dos interesses nacionais para proteger a Faria Lima. Como resposta, Tarcísio publicou um vídeo nas redes sociais em que apareceu dizendo "tenha vergonha, Haddad". Nesta terça-feira, ao responder sobre sua atuação nos bastidores para que a MP não fosse aprovada, Tarcísio voltou a negar, embora parlamentares e dirigentes partidários tenham dito o contrário. Volto com você, Débora. Obrigada, André, pelas informações. Tem bastante coisa aqui para a gente comentar a partir dessas informações trazidas pelo André Pinheiro. Acho que a gente pode começar falando sobre essa, de certa forma, uma declaração de guerra contra as bets? Sim, o governo está achando que está com cacife e que dá para bancar essa briga, Débora. Eu conversei hoje com duas fontes que me falaram bastante sobre como é que está sendo construída essa alternativa à derrota da MP. Né? O governo acha que vinha num ótimo momento ali, com a aprovação do IR pela Câmara, com a reabertura dos canais com Donald Trump, com as pesquisas mostrando sua melhora. E aí, diante disso, a oposição teria agido para ali infringir uma derrota
porque não quer facilitar a vida para o governo no ano eleitoral, com a possibilidade de cumprir a meta fiscal e talvez ainda sobrar algum tipo de recurso para investimentos nesse ano que é tão importante, que é 2026. E aí, o governo acha que, como as pessoas foram às ruas contra a PEC da blindagem, como ele está nessa maré aí positiva, vai ser possível bancar o discurso de que é preciso corrigir distorções, corrigir o fato de que no Brasil quem tem mais paga menos imposto, espera contar até com a ajuda dos grandes bancos, por exemplo, nessa questão das fintechs, porque imagina que existe uma distorção. Hoje, muitas dessas fintechs são grandes fintechs, são grandes instituições financeiras que faturam quase como bancos, têm um portfólio de clientes que é similar a de muitos bancos e ainda assim pagam tanto contribuição social quanto imposto de renda em alíquotas inferiores às dos bancos. Para banco, não tem diferença se é um grande banco ou um pequeno banco. O fato de você ser uma instituição bancária já te coloca numa certa alíquota de cobrança. No caso das fintechs, essa alíquota é menor. Então, o governo acha que vai contar, inclusive, com o apoio, a simpatia do setor bancário para taxar as fintechs mais fortemente. Mas também tem um lobby contrário, né? Essas fintechs são muito poderosas hoje em dia. Muitas delas têm ações na Bolsa de Nova York, tem aí uma série de regimes especiais de tributação e que vão lutar para manter esse status quo. Então, vai ser uma briga. O governo acabou de ser derrotado nessa briga. Está achando que vale a pena comprar, tanto com a oposição quanto com os setores que fizeram o lobby contrário. Eu acho que ainda não está dado que o governo tem cacife para bancar vale a pena ver de novo de uma briga que acabou de ser. Acho isso bem complexo. E o Haddad ameaçando, inclusive, proibir a atuação das bets. Parece aquela estratégia bode na sala, né, Vera? Acho que é meio uma bravata, assim, ameaça proibir para tentar negociar alguma coisa de taxação, né? Imagina você proibir depois de já liberar geral. Tem bet em tudo quanto é lugar, campeonatos de todas as modalidades esportivas, bancados por bets, times de futebol, a publicidade à torto e à direito em tudo quanto é lugar. Não me parece factível, não parece viável, parece uma briga um pouco quixotesca. Era mais fácil não ter deixado regulamentar do jeito que regulamentou do que depois você fazer a pasta de dente voltar para dentro do tubo. Parece complexo. Se você não consegue nem pôr um mínimo imposto, você vai conseguir proibir geral? Como? Então, tudo um pouco complexo, mas é isso, o governo muito disposto a ir para cima e a bancar uma certa briga, achando que reconquistou as ruas. Eu acho que tem um pouco aí de cálculo exagerado. Se a gente olhar as pesquisas com rigor, olhar o que os números mostram, eles mostram uma recuperação do Lula para um nível em que a sua rejeição e a sua aprovação têm ali percentuais idênticos. Não é que ele está bombando e que está com uma aprovação de 80%, como ele já teve em outros momentos. Com a aprovação do Lula em 2010, quando ele elegeu a Dilma Rousseff, ou 2012, quando ele elegeu o Fernando Haddad prefeito de São Paulo, ambos em suas primeiras disputas eleitorais, ele poderia bancar essa briga facilmente, ganharia. Diante desse índice de aprovação com o qual ele conta, acho um pouco mais temerário. E com a base que ele tem no Congresso, uma base fluida, gelatinosa, que está sempre ali no limiar de garantir os votos para o governo e não, então aí eu acho realmente uma aposta ainda precipitada. Eu acho que a popularidade do governo tende a aumentar, tende a melhorar, mas não é uma coisa de agora. E a briga tem que ser agora, porque você precisa criar esses recursos, esses 20 bilhões, neste ano, para que eles sejam arrecadados no exercício fiscal do ano que vem. E essa animosidade entre Haddad e Tarcísio está fazendo sentido? É tudo cenas pré-eleitorais, né, Débora? O governador de São Paulo, todas as informações que a gente tem são de que ele agiu efetivamente e diretamente
para derrubar essa MP. Pode ser preocupação fiscal, como ele parece querer dizer que tem nessa entrevista? Pode ser. Mas todo mundo com quem eu falei diz que a alegação era não deixar esse dinheiro correr solto na mão do governo no ano eleitoral. E disseram que ele pressionou diretamente, inclusive o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que é seu secretário, dizendo que queria 25 votos do PSD contra a MP. Conseguiu angariar 18 ali. Então, os relatos vão todos na contramão do que o governador está querendo fazer crer, que é o de que ele não se envolveu, de que ele não estava nem aí, que ele estava cuidando dos temas de São Paulo. Então, não me parece que as pessoas que são aliadas a ele quereriam vender uma história mentirosa para comprometê-lo se ele não tivesse feito esses pedidos mesmo. Então, é uma guerra eleitoral, claramente. A gente vê as propagandas do PT todas voltadas contra o governo de São Paulo. Eles já acham mesmo que o Tarcísio aqui é o adversário. Então, está posta a disputa eleitoral, mas é real que, segundo tudo que contam para a gente as fontes em off, que o governador sim atuou para derrubar a MP.